sou Israel, tenho 27 anos de idade, sou bancário. Com 14 anos de idade, eu comecei a namorar a mulher que seria a minha esposa, aos 21 anos de idade. Com 14 anos eu também saí de casa para jogar futebol, para jogar em Santa Catarina. E lá onde eu conheci Jesus Cristo, numa concentração, onde eu levantei a mão dentro de uma concentração e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Porque no momento que eu estava só, ali Ele nunca me deixou. E com 21 anos de idade, já casado e morando em Fortaleza novamente, a gente conheceu a Videira, onde a minha esposa aceitou Jesus como Senhor e Salvador na Videira. E a partir daí nós começamos a liderar grupo de noivos, através do AN, começamos a liderar grupo de casais, e a partir daí nós começamos a servir e a ver o amor de Deus na nossa vida e a conhecer verdadeiramente o que é o servir e o que é amar pessoas, o que é viver o verdadeiro Evangelho. E depois de 5 anos de casado, em outubro de 2013, nós descobrimos que estávamos grávidos e essa gravidez era um sonho para a gente. E em janeiro para fevereiro desse ano de 2014, nós descobrimos que tínhamos um tumor cerebral no ventrículo esquerdo do tamanho de uma laranja no cérebro da Camila. Ela parou de andar, ela ficou sem falar, ela perdeu a memória e nós passamos todo esse período da gravidez, ela voltou ao normal, ela curtiu a gravidez e no dia 17 de junho de 2014, Deus nos presenteou com o Yuri, que é o nosso filho, que é um milagre, que os médicos diziam que era quase impossível ele nascer, porque ele já teria tomado 6 contrastes e um contraste já modifica muito o crescimento de uma criança, de um feto, e ele tomou 6 contrastes, ele participou de uma cirurgia com ela para colocar um dreno e uma válvula e ele ficou respirando pela placenta. E agora no mês de agosto, dia 13/8, nós fomos para a cirurgia e nessa cirurgia para retirar o tumor cerebral. E no dia 17 de agosto, Deus mandou chamar. E ela foi para a glória, ela está no lugar onde ela sempre quis estar, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor. Na hora que eu soube que ela tinha falecido, veio dentro de mim uma voz dizendo: Israel, a minha vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável, não numa casa de praia, com dinheiro no bolso. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável também, mas num velório. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável. Numa sala de cirurgia, ela também é boa, perfeita e agradável. E hoje nós estamos aqui para dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E está aqui uma prova viva de um milagre de Deus. E está aqui um guerreiro do Senhor, um soldado de Cristo. E ele vai amar o pobre, ele vai amar o necessitado. Ele vai ir e ele vai anunciar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Hoje eu não tenho nenhuma mancha, hoje eu não tenho nenhuma mágoa, porque tudo que era para ser feito eu fiz, tudo que era para me falar ela ouviu. Eu servi, eu amei mais do que a mim mesmo. E hoje começa uma nova estação na minha vida, eu tenho uma nova estação, onde eu vou honrar vidas. E eu louvo a Deus por eu ter vivido esse momento, porque eu saí mais forte. O soldado ele está ferido, mas ele continua firme na batalha, com a cabeça erguida e esperando o que vem do alto. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Salmo número 34 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. E muitas vezes nós cometemos alguns erros de reclamarmos sobre aquilo que a vida está nos apresentando. Se temos tido uma vida diante de Deus, se temos a certeza que caminhamos com o Senhor, que temos caminhado com o Senhor, existe algo que nós não temos direito de fazer: reclamarmos desta vida aqui, reclamarmos daquilo que Deus tem permitido que nós passemos. Em Romanos 8:28, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas acontecem cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós temos um propósito da parte de Deus, ou seja, Deus tem um propósito para com a nossa vida. E muitas vezes nós negligenciamos esse propósito. Esses dois textos que nós lemos, um do Antigo Testamento, no Salmo 34, e o Novo Testamento, a carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo fala sobre algo que estava no seu coração e que era motivo de oração. Ele rogava aos irmãos que estavam na cidade de Roma. O que nós vemos em comum no texto de Davi, quando ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. E quando nós lemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, quando diz: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que há de comum nestas duas palavras que são inspiradas pelo Espírito Santo, mas em contextos diferentes? A bondade do Senhor está em questão. E a bondade do Senhor manifesta através dos seus atos. Os dois textos dizem que elas devem ser experimentadas. Davi diz: provai e vede. Ou seja, você pode provar e constatar que Deus é bom. E Paulo diz sobre a vontade de Deus, que ela é boa, mas ela deve ser experimentada. Agora, como fazer isso, irmãos? Em primeiro lugar, nós não podemos rejeitar aquilo que é novo. Não podemos negligenciar aquilo que Deus tem falado conosco. Quer seja de acordo com o nosso pensamento ou não. Quer esteja de acordo com a nossa vontade ou não. Eu preciso ter consciência de que a prioridade é fazer a vontade de Deus. E a Bíblia fala sobre a vontade de Deus como sendo algo bom, manifesto pelas suas obras, e a bondade de Deus como sendo um dos seus atributos. Deus tem muitos atributos, alguns que são comunicáveis, outros que não são comunicáveis, mas a bondade do Senhor é algo que nós vivemos todos os dias. Existe um teólogo chamado Berkhoff que define a bondade de Deus como aquela perfeição de Deus que move o coração do Senhor a tratar de forma generosa e bondosa todas as criaturas. Então nós vemos que a bondade de Deus, ela está relacionada ao universo, à humanidade, está relacionada à sua família, está relacionada à sua igreja, está relacionada também à sua vida pessoal. Quer seja espiritual ou não, ou seja, em todos os campos da sua vida, você pode constatar a bondade de Deus. E no Antigo Testamento havia um termo no hebraico chamado o hesed, que foi traduzido na Bíblia como sendo bondade, mas ela tinha um sentimento muito mais amplo, um significado muito mais amplo. Deveria ser traduzido por amor, mas um amor compassivo, um amor misericordioso, um amor bondoso. Então a bondade de Deus, ela está sempre associada, ela sempre caminha junto com o amor, com a misericórdia. A maior manifestação do amor de Deus sobre nossas vidas foi a sua bondade, mas foi também a sua misericórdia. Davi disse no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A experiência daquele homem com a bondade de Deus não ficou distante da sua experiência com a misericórdia de Deus. Nós vemos ali a manifestação de um homem ou a manifestação de um coração de um homem, poderíamos dizer assim, ele estava falando dos seus sentimentos, de uma inspiração que o Espírito Santo lhe deu. Nós percebemos que a manifestação, o conceito que ele traz de bondade estava associado à misericórdia. Um homem que pecou, um homem que errou, mas um homem que experimentou a misericórdia de Deus através do seu perdão. E a bondade de Deus é essa, irmãos. Ela não é teórica, ela é prática. Você pode ver Deus todos os dias e você sempre verá a bondade de Deus todos os dias da sua vida. Por isso que Deus é bom todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos que há duas classificações que nós podemos fazer acerca da bondade de Deus. Existe a bondade que é geral e existe uma outra bondade que nós chamamos, ou a teologia chama de bondade especial. A bondade geral é aquela que é manifesta e dada deliberadamente a todas as pessoas. Jesus falou lá em Mateus 5,45 que Deus fez se levantar o sol sobre justos e sobre injustos e fez descer a chuva sobre aquelas pessoas que eram boas e que eram más. Então essa é a bondade geral, o mesmo ar que você respira. Uma pessoa má ou uma pessoa que está hoje distante de Deus também respira. Mas existe uma bondade especial. É aquela bondade que Deus revela exclusivamente àqueles que são filhos dele. Existe uma diferença teológica entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Todos nós nascemos como criaturas do Senhor. Foi Deus quem nos criou. Mas a palavra de Deus nos ensina que existe uma condição que muda a nossa situação de vida. Quando nós aceitamos Jesus, a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós saímos de uma condição de criaturas e assumimos uma condição de filhos. Quem não quer ter Deus como Pai? Existe um conceito que é errado e que muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus falam. Dizem assim, todos nós temos Deus por Pai. Deus não é Pai de todas as pessoas. Ele não tem todas as pessoas como seus filhos. Deus é Criador de todas as coisas. A Bíblia fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas a Bíblia fala que só deu o poder de serem feitos filhos de Deus àqueles que receberam Jesus na sua vida, como seu único e suficiente Salvador. Então, amados, há dois aspectos da bondade de Deus. O primeiro aspecto é o que esta bondade traz de Deus para mim. O que nós recebemos pela bondade de Deus. Qual o impacto que ela causa na nossa vida? E o segundo aspecto da bondade de Deus é o que ela leva da minha vida em direção ao Senhor. O primeiro aspecto diz o que ela traz de Deus para nós, e o segundo, o que a bondade de Deus leva de nós para o Senhor. E nós precisamos pensar sobre isso. Porque isso tem um efeito muito prático na nossa vida. Situações como a do Israel, que nós vimos aqui, presenciamos naquele testemunho, muitas pessoas passam. E muitas pessoas, cristãs principalmente, às vezes encaram algumas perdas como derrotas na sua vida. Mas o que nós aprendemos é que, às vezes, as perdas na vida de um cristão não se traduzem por derrotas, são conquistas. Elas aproximam mais as pessoas de Deus. As provações que nós passamos, elas têm por objetivo aumentar a nossa fé.
E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala que a nossa intimidade com Deus aumenta na medida ou na proporção do aumento da nossa fé. E a Bíblia fala que grandes vitórias foram alcançadas por meio da fé. E a maior de todas elas, que é a salvação, a vida eterna, nós alcançamos por meio da fé. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Agora, amados, o primeiro aspecto diz respeito àquilo que a bondade de Deus traz para a minha vida. E eu quero olhar com os irmãos de uma forma muito específica agora para o texto de Salmo número 34. Quando é Davi que está falando, expressando o seu sentimento, expressando a sua gratidão a Deus, pela experiência que ele teve acerca da bondade do Senhor. Então ele diz no verso 4, eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Há momentos nas nossas vidas que o que nós mais estamos precisando é de um acolhimento, é de um ombro amigo. Há momentos na nossa vida em que o que mais estamos precisando é de um refúgio, de um lugar seguro, de um porto seguro para a nossa vida. E aí nós olhamos, irmãos, para aquilo que Deus nos deu como bênção, ou seja, a nossa família. E poderíamos pensar na igreja a qual nós pertencemos, na igreja local. A igreja do Senhor Jesus, ela se divide em duas classes. A igreja que é local, ou seja, esta que está aqui, mas existe a igreja que está sobre o universo, ou seja, sobre a face da terra. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Mas quando nós pensamos de uma forma mais específica sobre a igreja local, nós percebemos que o acolhimento é algo que nela nós podemos e devemos nos respaldar. Então a manifestação da bondade de Deus, ela pode ser vivida e experimentada aqui. Ela pode ser vivida e experimentada na sua casa, na sua família. Agora olhe com cuidado, olhe com carinho para isso. Porque às vezes a sua família está em crise. Às vezes a sua igreja está em crise. Às vezes o seu coração está em crise. E o que você vai fazer? Você vai dar as costas para o seu coração? Desistir da sua vida? Desistir dos seus sonhos? Desistir da sua carreira? Desistir daquilo que Deus te apresentou como um projeto fascinante de vida ao qual você acreditou um dia? Você vai desistir da sua família, desistir do seu casamento? Você vai buscar uma separação? Você vai optar por uma cisão? Você vai olhar para a sua igreja, ver defeitos, e você vai abandonar esta igreja, que um dia te acolheu, que um dia orou por você? Entenda, irmãos, que o conceito da bondade de Deus se aplica de forma prática a tudo isso. Porque embora nós possamos ver crises, embora nós possamos passar por momentos difíceis na nossa vida interior, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, nós podemos contemplar ali a bondade de Deus. Existem pessoas que perdem, mas por contemplarem a bondade de Deus, olham para aquelas perdas como um ganho e sabem identificar aquilo que Deus está proporcionando e acrescentando à sua vida. Vocês viram o que Israel falou no testemunho? Eu perdi a esposa por uma enfermidade, mas a enfermidade na vida da minha esposa, na enfermidade da vida da minha esposa, eu vi a bondade de Deus. Eu vi o nascimento do meu filho. E o que eu posso fazer agora? Ele estava consagrando o seu filho, sonhando para o seu filho uma vida de alguém que estaria a serviço de Deus. Então aquela perda foi dolorosa? Foi. Foi uma perda? Foi. Mas ela somou. Essa é a diferença, irmãos, que está na vida de um cristão para alguém que não tem o Espírito Santo, para alguém que não segue Jesus. Em meio às tribulações, nós podemos vencer, e essa foi a promessa do Senhor. Ele disse, no mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. A palavra-chave é a vitória que nós podemos receber da parte de Deus em Cristo Jesus, amém?
E a vitória é uma manifestação da bondade de Deus, ou não é? É uma manifestação da bondade de Deus. E como conviver com isso? O coração do homem deve se libertar do egoísmo. O coração do homem deve buscar no Senhor o refúgio necessário. Deve se libertar de toda e qualquer soberba e orgulho e se apresentar diante de Deus de maneira humilde, buscando de fato a revelação de Deus sobre aquele momento em que ele está vivendo. Não desista dos sonhos de Deus para você. Amém? Em segundo lugar, nós vemos como manifestação da bondade de Deus o sentimento que Davi teve de coragem, a libertação de todos os seus medos. No verso 4 ele diz: busquei ao Senhor e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Eu tenho certeza, irmãos, que mediante muitas lutas que nós temos tido nessa vida aqui, nenhuma delas poderia ser comparada às lutas que Davi enfrentou. Eu poderia fazer aqui uma síntese das lutas que Davi enfrentou. Ele enfrentou lutas corporais, e foram muitas. Ele enfrentou lutas familiares, e foram muitas também. Teve decepção com o seu próprio filho. Amnon violentou uma das filhas de Davi, de um outro casamento que ele tinha. Ele teve decepção com Joabe, o seu general de guerra, que articulava politicamente nas suas costas. Davi aprendeu a amar Saul, seu rei. E olha, irmãos, que foi uma experiência que transcendia a questão física e material. Saul, a essas alturas, estava sendo atormentado por um espírito maligno, diz a palavra de Deus, no livro do profeta Samuel. E quando Davi ia até o palácio e tocava sua harpa, sua lira, o espírito maligno se afastava do corpo de Saul. Naquele momento ele ficava bom. Então Davi desenvolve uma experiência de intercessão, de batalha espiritual. Ele intercedia pelo seu rei. Gostava de Saul. Saul virou seu sogro. Ele pertencia agora à família de Saul. E sabe qual foi a grande decepção de Davi com Saul? No momento em que Davi começou a assumir uma posição de destaque, que o próprio sogro estava permitindo que ele assumisse, mandando-o para as batalhas, numa de suas chegadas com seus exércitos, as pessoas gritavam, principalmente as mulheres: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E naquele momento, um sentimento de inveja, que brota de um coração vaidoso, fez com que Saul desejasse a morte de Davi. E Davi agora estava experimentando uma fuga para preservar sua própria vida de alguém que estava lhe perseguindo, mas era alguém por quem ele tinha orado, alguém por quem ele tinha intercedido, alguém por quem ele tinha enfrentado uma batalha espiritual. Todas estas lutas nós podemos enfrentar hoje, irmãos. Mas eu creio que Davi enfrentou muitas e muitas lutas. Foi tentado. Algumas tentações não conseguiu vencer, mas conseguiu o perdão de Deus, porque Deus conhecia seu coração. E a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E ele agora está falando sobre a bondade do Senhor. Ele diz: busquei ao Senhor e ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Eu queria te fazer uma pergunta nesse momento. De quem ou do que você está sentindo medo? Ou você tem sentido medo hoje? Pare e pense sobre isso. Talvez você hoje esteja com medo de chegar a casa e ter que resolver uma questão com a sua esposa ou com o seu esposo. Alguma pendência que você deixou. Talvez você esteja aqui hoje buscando uma direção de Deus para solucionar esse caso. Talvez você esteja arrastando uma pendência há muitos anos. Muitos anos.
e a tua esperança está no Senhor, na bondade do Senhor, eu quero dizer em nome de Jesus, você pode confiar no Senhor. Essas lutas são comuns, irmãos. Elas geram medo na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse verdadeiro amor, ele existe da parte de Deus para nós. E pode existir da nossa parte para com o nosso Deus. E o amor gera uma confiança extrema que faz com que os medos sejam dissipados diante do poder de Deus. Você sozinho não é ninguém, preste atenção. Mas você com Deus é a força total, é a maioria. O salmista diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a promessa de Deus para você que caminha com o Senhor. Em terceiro lugar, a bondade de Deus traz luz para a nossa vida. Davi diz, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Deus ilumina a nossa alma, Deus dá direção. Luz na palavra de Deus tem significado de direção, direcionamento. A bondade de Deus, irmãos, também faz com que nós sejamos ouvidos por Ele. No verso 6, Davi diz, clamou este aflito, falando dele mesmo. E o Senhor o ouviu e o livrou de todas as tribulações. E sabe o que nós aprendemos com isso? É que às vezes nós não precisamos de uma direção, às vezes precisamos. Às vezes nós não precisamos de um conselho, às vezes precisamos. Mas uma coisa é certa, nós sempre precisamos ser ouvidos. E às vezes nós já sabemos o que temos que fazer, mas precisamos colocar para fora. E às vezes falta uma pessoa amiga, falta um ouvido amigo que nos ouça. Alguém que nós confiamos, alguém que nós podemos confiar. Davi dá testemunho que no seu relacionamento com Deus, ele tinha em Deus esse ouvido amigo. Ele era ouvido pelo Senhor, ele diz, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as tribulações. Nós precisamos fazer isso na nossa vida também, irmãos. Pela fé, nós precisamos viver e experimentar de uma forma muito prática a bondade de Deus, através da palavra, através do diálogo com Ele. Depois nós vemos Davi falando que a bondade de Deus faz com que nós sejamos também guardados por Ele. E aí nós entramos numa questão muito importante para a nossa vida hoje. No verso 7 ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam ou o temem e os livra. Que questão importante é essa? Qual é o conceito que você traz? Qual é a definição que você tem pela figura de um anjo? Ou dos anjos? E uma segunda pergunta, quando ele fala do anjo do Senhor, a quem ele está se referindo nessa hora? Os anjos são seres espirituais que já existiam antes da criação do mundo e que viviam adorando a Deus. E que depois da criação do mundo, Deus os destinou ao serviço do homem. Então, anjos são seres ministradores, são seres que nos servem. E a palavra de Deus diz que Ele daria ordem aos seus anjos a nosso respeito. Em poder, os anjos são muito mais poderosos do que nós. Embora haja algumas coisas que Deus só destinou a nós para fazermos e não destinou aos anjos. Como, por exemplo, a obra da evangelização. A obra do testemunho da palavra. Os anjos existem, eles estão a nosso favor. Da mesma forma que existem anjos, que na sua origem só existiam anjos mesmos, mas quando houve aquela rebelião nos céus e Lúcifer, um anjo, que era referência, na verdade ele era um arcanjo, ele estava acima dos anjos, ele pela vaidade que tinha, por querer roubar a adoração de Deus, criou uma rebelião nos céus. E Deus o expulsou dos céus, lançou sobre a terra, e ele trouxe 1/3 dos anjos. Então, a estes seres que eram angelicais, a teologia nos mostra que ficaram a serviço de Lúcifer, que passou a ter nome de Satanás, de diabo.
e receberam então a denominação de demônios. A experiência de Davi neste salmo, ela é completa, ela parte de uma experiência íntima e pessoal com Deus, acerca de ouvir e de ser ouvido, acerca de ter um Deus que o acolhia nos momentos das suas fragilidades, acerca de ter um Deus que o livrava de todos os medos, mas ela chega num ponto que ele via na pessoa de Deus a única forma dele vencer uma guerra espiritual que se levantava contra ele todos os dias na sua vida. Então os anjos de Deus podem estar ao nosso lado e devem estar, e nós podemos contar com eles. Mas a ordem aos anjos de Deus não pode ser dada por nós, só pode ser dada pelo próprio Deus. E aqui no verso 7, Davi diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então quem é esse anjo do Senhor? Preste atenção, não se refere a anjos comuns. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43, e você vai ver uma passagem profética, onde o homem de Deus fala de coisas que haveriam de acontecer 700 anos depois e que de fato aconteceram. Isaías 43 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, se referindo ao povo de Deus. O Senhor que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. No verso 2 ele diz: quando passares pelas águas estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. É uma promessa de Deus, que nós percebemos que ela se cumpre na nossa vida de uma forma muito prática, através da bondade do Senhor. Mas irmãos, preste atenção aqui no verso 2, ele diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Aqui, Isaías estava se referindo a algo que já tinha acontecido de maneira física, ou seja, a passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho, mostrando que o mesmo Deus que esteve com o povo de Israel lá no passado, era o Deus que estava disposto a estar novamente, ou seja, aquele mesmo Deus que abriu as águas para que o povo pudesse passar, era o Deus que hoje está disposto a abrir o mar que for necessário para que você possa vencer. Agora, você é que precisa identificar qual é o mar vermelho que está diante de ti hoje. Quando ele diz: quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Ele faz alusão a uma experiência que agora fora Josué que tinha percebido com o mesmo povo de Israel. Chegando à terra prometida, eles tinham que atravessar o rio Jordão numa parte em que o rio era muito profundo. E Deus fez um milagre ali. As águas pararam, foram represadas. O povo de Israel atravessou o rio Jordão. E Josué consagrou um altar ao Senhor naquele momento, reconhecendo o milagre de Deus. Agora hoje, irmãos, o mesmo Deus que estava lá com o seu povo, é o Deus que está aqui. Nós é que temos que identificar que tipo de águas querem e podem nos afogar hoje. São tantas as circunstâncias nas nossas vidas, são tantas as pressões que nós passamos. Tem tantas pessoas que estão se afogando hoje num mar de ganância, querendo ganhar mais e mais, e perdendo a saúde, perdendo a vida, perdendo a família, perdendo a fé. Isaías diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Mas agora ele fala de algo que ainda não tinha acontecido. Ele está falando da experiência que 3 jovens haveriam de passar na Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que tinham experimentado a bondade de Deus, que estavam exilados lá na Babilônia, numa terra estranha, diferente, numa religião diferente, com proibições, com privações nas suas vidas,
mas estavam ali. E não queriam servir a um Deus diferente. Entendam isso. Às vezes a vida te transporta a uma circunstância, a uma situação, ou até mesmo um local geográfico diferente. Mas no seu interior você pode e deve ser a mesma pessoa. Você pode e deve ser o mesmo servo de Deus. Porque a sua fé não está associada a posições, a geografia, não está associada a status, não está associada ao poder financeiro. Não deixe que o dinheiro corrompa a sua fé. Não deixe que a fama te afaste de Deus. Não deixe que o poder mude o seu coração e transforme ou corrompa o seu espírito. E Sadraque, Mesaque e Abdenego foram confrontados, aceitaram ser lançados na fornalha, porque não se curvaram a uma ordem do rei, não corromperam a sua fé, não negociaram a sua fé. E sabe o que aconteceu lá? As chamas não queimaram aqueles jovens. E sabe qual foi a visão que o rei teve naquele momento? Ele viu um quarto homem na fornalha, passeando no meio do fogo, em meio aos homens, aos jovens que eram servos de Deus. E a teologia nos mostra, irmãos, que este quarto homem era o anjo do Senhor, que Davi diz que acampa ao redor daqueles que o amam e os livra. A mesma experiência que Davi teve nos campos de batalha, de ver ali a presença de Deus na sua vida. O anjo do Senhor o protegendo, o livrando, foi a experiência que Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram lá na fornalha, irmãos. E havia sido profetizado. Talvez hoje você esteja passando por uma situação na sua vida assim também. Talvez amanhã você virá a passar por uma situação que confronte a tua fé, que te leve aos limites da sua fidelidade para com Deus. Creia que você pode ser este servo de Deus fiel. Creia que Deus pode fazer de você um vitorioso. Como fez com Sadraque, com Mesaque, Abdenego, como fez com Davi. Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. É esse Deus que nós servimos, irmãos. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre, amém? Então, o primeiro aspecto da bondade de Deus é o que Ele pode trazer para nós. Ele pode nos acolher, Ele pode nos livrar de todos os medos, Ele pode trazer luz para a nossa vida, Ele pode fazer com que sejamos ouvidos por Ele, Ele pode fazer com que sejamos guardados e protegidos por Ele. Agora eu quero que você reflita comigo o que a bondade de Deus tem feito na sua vida em direção a Deus, ao seu Deus. Como que você tem retribuído a bondade de Deus através da sua vida? Davi diz no Salmo 34, no primeiro verso, ele diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Uma verdade é, irmãos, nós devemos sempre adorar a Deus, retribuindo com louvor a sua bondade ou as suas bondades sobre nossas vidas. Agora o amor, onde está? Existem pessoas que sentem tanto o amor de Deus sobre suas vidas, mas não são capazes de dar um passo de amor em direção a Deus, um gesto de amor em direção ao seu Deus. Um gesto de fidelidade, ou seja, andar na presença do Senhor. No Salmo 116, o salmista diz: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Amo ao Senhor porque Ele se inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, eu o invocarei, ou seja, o adorarei enquanto viver. Depois ele diz: cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto, encontrei tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E ele continua falando a sua experiência com Deus. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia, porque Deus o livrou. Ele diz: o Senhor guarda os simples. Eu fui abatido, mas Deus me livrou. Volta agora a minha alma ao teu repouso, Senhor, pois o Senhor te fez bem.
andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Pelo menos 3 manifestações da bondade de Deus em direção a Deus agora, em retorno a Deus, nós vemos nesse salmo. O amor que o salmista dedicava ao Senhor, em reconhecimento e gratidão por tudo que Deus já tinha feito por ele. A adoração. E, irmãos, quando ele fala, invocarei o nome do Senhor enquanto viver. Adoração não é só louvor. Adoração é expressão de vida. Todas as formas pelas quais nós elogiamos Deus se constituem por adoração. Então, se você busca um relacionamento com Deus através da palavra, você está adorando ao Senhor. Se você busca um relacionamento com Deus através da oração, você está adorando ao Senhor. Se você busca um relacionamento com Deus através do louvor, você está adorando o Senhor. Se você faz uma boa obra, você está adorando ao Senhor. E isso pode ser e deve ser uma manifestação da sua bondade, como consequência da bondade de Deus sobre a sua vida. Da mesma forma que a bondade de Deus para você pode ser experimentada, pode ser percebida, Deus quer experimentar e perceber a sua bondade. E as pessoas que estão ao seu lado precisam também experimentar a bondade de Deus através da sua bondade nas suas vidas. Não existe fé sem obras. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta, sem expressão, não se constitui em bondade, muito menos em amor. E eu quero concluir esta palavra, irmãos, preparando nossos corações para receber talvez alguns momentos ou algumas situações das nossas vidas, crendo que elas estão vindo de Deus para nós. A maneira de Deus agir será sempre boa, agradável e perfeita. Não desprezes a vontade de Deus para a sua vida e nem desista daquilo que Deus tem te dado. Houve um momento muito triste na vida de Jesus e na vida de uma família a quem ele amava. Jesus estava em Jerusalém e chega uma notícia para ele. Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. No Evangelho de João, capítulo 11, você vai encontrar essa história. E Jesus diz naquele momento, esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho do Homem seja glorificado. Ele ainda demora 2 dias para sair de Jerusalém. E quando ele chega em Betânia, uma pequena aldeia onde era a casa de Lázaro, Maria e Marta, aquelas irmãs vêm em direção ao Senhor. E elas conversam com Jesus. Elas lamentam o que tinha acontecido com Jesus, mas com um tom de questionamento. Preste atenção. Tanto Maria quanto Marta disseram, Senhor, se tu estiveras aqui, nosso irmão Lázaro não teria morrido. Mas o que nós aprendemos nessa lição é que aquilo que nós recebemos de Deus é bom, é perfeito e é agradável, independente, irmãos, da forma como nós olhamos, independente dos nossos olhares humanos. E aquela enfermidade, como Jesus havia dito, não era para a morte, mas era para que o Filho de Deus fosse glorificado. Naquele momento Jesus se entristeceu, chorou, mas ele clamou ao Senhor e ressuscitou aquele homem, trouxe alegria de volta para aquela família, e todo aquele momento de perda se transformou num momento de glória para o nome de Deus, num momento de vitória. Eu quero que você se sinta preparado para receber o que for de Deus para você. Não importa, se for de Deus, será bom. Se for de Deus, será perfeito. Se for de Deus, será agradável. Não desprezes a vontade de Deus para você e nem desista daquilo que Deus te dá. Porque Deus é bom em todo tempo, irmãos. Em todo tempo Deus é bom. Amém?